Saudações, nobres bastiões. E aí, tudo na mais perfeita? Quinta-feira, dia de conversar sobre como fazer din-din, empreendedorismo. Arnaldo Vergueiro, este bastião que vos fala, desta maravilhosa ou, quem sabe, atordoada nave que é a nossa nação. E hoje aqui falando sobre empreendedorismo, nós vamos começar a organizar como fazer a ideia, como desenvolver a ideia de iniciar um negócio. Muito interessante. Vamos lá, gente? E aí, primeiro passo é você entender a idealização que você vai pensar e a validação do negócio. Da ideia ao problema. É você entender como identificar quais são as dores do mercado e transformá-las numa oportunidade, evitando o quê? Que você raciocine de forma cega por meio de uma paixão. Ah, eu acho que isso aqui vai dar muito dinheiro. Isso não é o suficiente. Levantar, fazer pesquisa, dar uma volta no local, ver se tem concorrentes daquela linha de produtos ou serviços que você pretende desenvolver. E aí você começa a pensar nas hipóteses. Se antes de qualquer coisa, você vai pensar em quê? A importância, você vai validar, avaliar de que forma? A importância de conversar com o cliente antes de construir qualquer coisa. Tem demanda para aquele produto ou serviço exatamente ali? Ou é algo que você pode fazer ou fornecer de qualquer lugar? Como é que fica aí questões de entender na prática lance de custo de transporte, entrega? Como é que fica isso? Vamos começar a pensar. E aí você começa a validar utilizando pesquisa, utilizando entrevista, MVPS. O que seria isso? Produto mínimo viável. Se você entender qual é o produto mínimo viável daquela situação, você vai começar a entender de outra forma. E aí, outra coisa interessante, esse nicho que você está escolhendo é teu amigo? Que de repente você pode entrar num negócio que seja complicado demais, até mesmo para você. Você pode buscar uma coisa que seja um pouco mais simples, entendeu? E aí você analisar o mercado de forma simplificada. Por que de forma simplificada? Eu vou explicar e isso deixa muita clareza na hora de você decidir o que você vai fazer. E aí é a hora que você vai pensar no seguinte: quando é que você vai investir nessa situação? Quando é que você vai partir para cima, vamos dizer assim, né? Quando é que você vai tomar essa iniciativa ou quando você vai fazer o quê? Vou resumir para vocês. Quando é que você vai pivotar ou quando você vai persistir? E aí, faz ideia? Pivotar é você mudar a direção daquilo que você está projetando ali. Mudança de direção. E aí você vai entender se é hora de partir para cima, se é hora de recuar, esperar um momento um pouco mais propício para efetuar o negócio. E aí? Tudo isso antes de começar a desembolsar a grana, seja tua ou seja emprestada. E aí você vai começar a entender que empreender é uma jornada emocionante. Mas muitos problemas iniciais surgem da falta de um entendimento claro do mercado. Lembra que o Titi sempre fala? Dá uma pesquisada no Sebrae, dá uma olhada. Eles estão lá para isso, para gerar o teu conceito de desenvolvimento. E aí não basta você ter uma grande ideia, uma ideia mirabolante, não, porque isso aqui vai dar muito dinheiro. Não. Pesquisa. É preciso que você resolva uma dor real. Você não está ali pensando no impulso. Você precisa pensar que nesse exato momento você precisa resolver por completo a dor de pessoas de uma de um bairro, de uma cidade, de uma redondeza. E aí, esse papo nosso aqui, ele vai te guiar
para que você possa buscar os primeiros passos para transformar essa tua paixão em quê? Em um negócio com potencial. Você vai tirar isso do papel e vai levar para a realidade. Eu sempre trago como exemplo, para deixar bem clássico, é o fato do nosso canal. O nosso canal hoje ele é uma realidade por conta de passos organizados que nós tomamos a respeito das decisões que nós acabamos tomando. E aí, gente, você entender essa ideia do que seria o problema real, e muitos empreendedores se apaixonam por isso, pelas suas ideias. Vamos lá. Muitos empreendedores se apaixonam pelas suas ideias. Eles acham que aquilo ali é um negócio mirabolante. Não é. Aquilo ali é o ovo de Colombo. Não é. Aquilo ali vai atender a necessidade de um grande número de pessoas. Não vai. E aí você vai entender se aquilo ali é um desejo, é uma dor ou é uma necessidade existente para um grupo. Você identificar as dores, você observar o dia a dia, você entender se aquele negócio funciona mais durante a semana, funciona mais aos finais de semana. Como é que isso funciona? É um negócio que você vai poder trabalhar em horário flexível? É alguma coisa que vai pedir muito empenho e muito espaço de tempo? Você tem que pensar nisso tudo. Você tem que ir além da superfície. Você tem que observar se aquilo ali. Você tem que fazer perguntas. Você tem que ser extremamente crítico. Ah, mas isso aqui realmente vai atender a essas necessidades? Isso aqui realmente é o que se compromete a ser? Isso aqui é realmente. Pergunte a outras pessoas se elas concordam com o teu ponto de vista, porque pessoas diferentes enxergam uma mesma situação por pontos de vistas diferentes, entendeu? E aí, essa diferença que você possa olhar, você começa a entender o quê? Que você, no mínimo, você vai ter um problema de eu vou questionar agora, mas eu não vou ter uma decepção maior depois, não é verdade? Porque se você faz um questionamento e você leva isso para uma mesa redonda, você vai, no mínimo, você vai conseguir responder muitos, mas muitos problemas antes que eles apareçam. Você vai conseguir, com muita facilidade, decifrar algumas situações que possivelmente você perderia o controle por conta de não ter pensado naquilo. E aí você vai transformar uma dor em oportunidade. É a ideia de você pegar uma dificuldade e transformar numa oportunidade. É só isso. E aí você precisa validar essa proposta. Você precisa validar esta hipótese, essa ideia, esse pensamento, essa vertente, esse caminho. E como é que você vai fazer isso? Você vai conversar com o teu suposto cliente. Amigo nessa hora, não sei se é muito viável, mas o suposto cliente daquilo que você tenha a oferecer, naquele exato momento, é crucial para um bate-papo. E aí você vai, como nós já tocamos, pesquisas, entrevistas, lá os cálculos lá de produto mínimo viável, que é você entender quanto você precisa desembolsar, qual é o mínimo que você precisa vender para que esse negócio seja sustentável. Outra coisa, feedback, que é o retorno, isso é ouro, isso é joia, isso é o local onde você vai conseguir aparar as arestas, você vai conseguir apertar os parafusos que supostamente possam estar ali, no mínimo, expostos para uma situação que você poderia ter resolvido se você tivesse se utilizado de uma coisa chamada autocrítica. Terceiro tópico, esse nicho é seu amigo. Você precisa manter e você precisa ter o poder de focar no início. Em vez de tentar agradar a todos, foca num público. Não tenta agradar todo mundo. Tem uma piada que fala isso. Cara, não tenta agradar todo mundo, você não é cerveja.
E olha que nem cerveja eu bebo. Mas assim, foca num nicho, foca num público, pesquisa aquele público, analisa aquele público, chega à conclusão exata do que aquele público tem em potencial para você. Aqui no Rio de Janeiro nós diríamos: não faz as coisas, não faça as coisas de orelhada, não. Ah, vou fazer porque o meu instinto. Não, não bota o instinto na frente, não. Faça as coisas de forma calculada. Você precisa focar, você precisa facilitar. Não pode ter ruído nessa comunicação, principalmente com o teu cliente. Depois de você ter uma ótima comunicação com o cliente, a comunicação é tudo. Você definir qual mercado, qual nicho você vai operar, você entender que você precisa começar pequeno, pensando grande, mas você precisa começar pequeno. Cresça aos poucos e você chegará ao grande. E aí, você fazendo o senso crítico, utilizando o senso crítico, fazendo uma análise de mercado simplificada, onde você entende a concorrência e a tendência, você se posiciona cada vez melhor nesse cenário, fazendo com que você erre menos. Porque errar você vai. Você só vai errar menos, entendeu? Você só vai errar menos. E aí, você precisa saber quem são exatamente os teus concorrentes. Quais são as dores, quais são os desejos, os anseios. Você precisa conhecer o seu concorrente. E, a propósito, você vai identificar as soluções de forma direta ou as alternativas indiretas, tudo tranquilo. O teu concorrente não é seu inimigo nem seu adversário. Ele só vende o mesmo produto que você. Entenda que muitas das vezes você pode estar em falta em relação àquele produto e vai ser muito digno para com o teu cliente você indicar o concorrente. O teu cliente vai perceber nesse exato momento em que você não o deixou na mão. Olha, eu não tenho aqui não, mas eu consigo com fulano. Ou então, toma o telefone de fulano, dessa vez, ainda faz uma brincadeira, dessa vez eu vou deixar você ir comprar com ele. Mas da próxima vez você vai comprar comigo. Você vai gerar um clima amistoso. Você vai melhorar essa tua comunicação com o teu cliente. E aí você vai entender bem o quê? Você precisa entender com essa dinâmica o que eles fazem, os teus concorrentes, o que eles fazem de certo e o que eles fazem de errado. E foque em não fazer o que eles fazem de errado. E aí você precisa também entender as tendências. O que está indo em qual direção? O que está andando para esse nicho de mercado? Vou dar um exemplo aqui. Você trabalha com roupa, começou a esfriar. Tá. Quais são os modelos de agasalho que estão em alta? E você procurar, pesquisar. E aí, você entender a importância de uma suposta alteração, ou você chegar ali, vou mudar a minha rota. Isso é estratégico. Isso é, no mínimo, muito inteligente de você conseguir definir, entender a situação e alterar o quanto antes. E aí, essa mudança de rota não quer dizer que você esteja desistindo. Você pode momentaneamente retardar uma decisão, mas foco sempre. E aí, você precisa entender quando é que você vai pivotar. Quais são os sinais que você precisa entender, que você precisa pivotar. Você precisa perceber a falta de interesse do cliente, a mudança de interesse do cliente, se aquelas vendas estão baixando, se não está obtendo feedback ou se o feedback está negativo. É isso que a gente precisa entender. São as nuances do mercado. E ele vai nos mostrando essas coisas. E aí, como é que você faz isso? Isso pode ser uma mudança no produto, isso pode ser uma mudança na forma a qual você demonstra o produto, o segmento daquele produto. Isso tudo, para você que está oferecendo um produto, esse canal de vendas, ele é a voz que você tem que ouvir para você tomar as decisões e partir para aquilo que é sério e correto. E quando persistir, quando você
está obtendo a validação, você está percebendo que os clientes estão enganjados naquele caminho, né, que está claro para você, está nítido que aquilo ali é o crescimento, e aí você começa a pegar esses ganchos, entendeu? E vai entendendo que o importante dessa história é você perceber que o caminho é a chave para os problemas iniciais é a flexibilidade e a vontade de aprender. Gente, não tem aquele papo do eu sei tudo. Não, não sabe. No momento em que Papai do Céu estiver convencido de que você sabe tudo, você se torna inútil aqui, entendeu? Com isso, encerramos esse nosso primeiro bate-papo, deixamos aqui a ideia de que este é apenas o início de muitos outros bate-papos que teremos sobre empreendedorismo. Isso é só o começo. Ok, gente? Um beijo. Amanhã é investimento, onde guardar o dinheiro que você vai ganhar com o empreendedorismo que você faz hoje. Ok? Um beijão, até amanhã e pensem bem antes de começar a empreender. Porque depois que começar, na maioria dos casos, é ida sem volta, porque senão você vai jogar dinheiro fora. Tchau, gente. Até amanhã.